Então, aqui nós temos a nossa massa de bolo, que a gente já fez o corte, né, de todas as camadas. E aí nós vamos pegar 3 dessas massas. Vamos ajustar. E aqui eu tenho um cortador com cilindro de 9 centímetros de diâmetro. Nós vamos centralizar ele nas massas e vamos então, em formato de círculo, fazendo formato de círculo, cortar. E nós já temos aqui então 3 massas com o círculo cortado dentro. Vamos juntar as nossas outras massas que eu já tinha cortado antes, para nós começar a montagem. Aqui eu fiz assim, eu não tenho um cortador numa altura de 10, que é a altura do meu bolo. Então, eu peguei uma tira de torta e fiz um círculo com a tira de torta no diâmetro que eu queria e eu cobri ele com o plástico filme e é o que eu vou utilizar no meio do bolo. Agora eu vou começar a minha montagem. Eu tenho aqui dentro da minha forma já tudo montadinho, né? Nós temos no canal já como se montar um bolo. Então vocês podem olhar lá no nosso outro filme toda essa estrutura que a gente já fez. E a gente já colocou aqui então uma massa, ou seja, um recorte de bolo a gente já colocou lá dentro, já tá aqui dentro. Daí agora eu venho com a minha montagem aqui, coloco o meu círculo aqui no meio. Aqui a minha massa de bolo que eu já cortei. E aí eu vou começar a rechear. Eu tenho aqui ganache, eu fiz ganache de chocolate meio amargo. E aí nós vamos começar a montagem então do bolo. Nós vamos então espalhar o nosso recheio no bolo. Com o cilindro que a gente fez, né, de tira de torta ali no meio. Revestido com plástico filme, para não ter contato, depois fica fácil da gente tirar do bolo. Agora a gente vem com a outra camadinha. E assim nós vamos montar todo o nosso bolo, né? Nós vamos intercalar, então, agora nós vamos regar com a nossa caldinha, né? E vamos colocar o nosso recheio. Então, eu vou assim até eu atingir a altura do bolo que eu quero. No meu caso aqui, eu tô preenchendo um bolo de 10, tô montando um bolo de 10 de altura, né? Por 20 centímetros de diâmetro. E no meio eu tenho um recorte com um cilindro de 9 centímetros de diâmetro. Eu vou assim até eu atingir, vou intercalando então a camada de massa recortada e de recheio até chegar no meu 10 de altura. Repetiu diversas vezes, né? Camada de massa, regar, camada de recheio.
Agora a gente tá terminando, quase terminando a montagem. Nessas últimas camadas, propositalmente, a gente não coloca muito recheio, tá? Não é muito generosa. Então, agora, falta a gente colocar as duas últimas camadas, que serão essa aqui, cortada, então, um círculo ao meio. E depois vai mais uma camada em cima sem o corte. Agora nós vamos fazer assim. Agora nós vamos colocar, eu tenho aqui já picado alguns marshmallow. Então vocês vão colocar a surpresa que vocês quiserem. Eu escolhi colocar marshmallow. Pronto. Marshmallow, chocolate. Eu tenho que preencher todo o marshmallow, chocolate, o que vocês quiserem. Nós vamos colocar então, ó, vamos colocar o miolo. Tô apertando bem. Eu faço uma camada acima da minha altura, porque depois quando eu for prensar o bolo, daí vai chegar na altura que eu quero. Agora eu vou colocar. E agora nós vamos prensar. A gente pôr ele no freezer. Primeiro a gente vai então prensar ele bem fechadinho com o nosso plástico filme. Aqui eu tenho uma forma de 25 centímetros, um aro de 20 centímetros, com 10 de altura, que foi onde eu montei o nosso bolo surpresa. Com uma camadinha acima da altura. Aqui eu tenho uma forma 30 centímetros. E agora eu vou prensar. Nós vamos colocar por alguns minutos algo muito pesado aqui, como nós não temos força suficiente, vai ser assim que eu vou prensar o nosso bolo. Então vamos ver, vamos tirar depois o peso. Ó. Agora ele tá prensadinho pra gente colocar no freezer. Nosso bolo tá pronto pro freezer.